Olá, tudo bem? Para essa questão, no enunciado, nós temos falando que a menina está segurando uma bola e ela corre segurando essa bola com uma velocidade constante de 10,8 km por hora, que é igual a uma velocidade de 3 metros por segundo, né? Com essa velocidade, perceba, ela vai estar correndo com 3 metros por segundo e a bolinha vai estar na mão dela. Se a bolinha vai estar na mão dela, a bolinha vai se mover junto com ela. Logo, essa bolinha também vai ter 3 metros por segundo, tá bem? Conforme a bolinha está junto com a pessoa e se movendo junto com a pessoa, então ela também tem a mesma velocidade, ou seja, a velocidade horizontal dessa bolinha é de 3 metros por segundo. E é assim que a gente descobre qual é a velocidade inicial de lançamento. Por quê? Aí outro detalhe ali que é muito importante, que é assim, ó. Sem alterar o seu estado de movimento, ela solta a bola. O fato soltar, a palavra soltar, é diferente da palavra lançar. Quando a gente usa lançar, significa que a pessoa com a sua mão pegou e aplicou um impulso, aplicou uma força que gerou uma aceleração, que gerou uma variação de velocidade nesse corpo. Ou seja, quando você lança um objeto, você está impregnando, né, digamos assim, colocando velocidade nele, tá? Quando você solta o objeto, você simplesmente deixa ele ir, você deixa de segurar ele, você não aplica nenhuma velocidade a mais. Então, se o objeto tinha 3 metros por segundo e a menina simplesmente soltou ele, ele tende a continuar a se mover com 3 metros por segundo. Por quê? Isso horizontalmente, né? A gente sabe pelo conceito de inércia que um corpo sem a ação de uma força, ele tende a continuar no estado em que ele está. Porque assim, ó, ele vai estar horizontalmente, considera só horizontalmente, em um movimento uniforme, né? Um movimento retilíneo uniforme. Então, se não tem nenhuma força atuando horizontalmente sobre ele, ele tende a continuar assim infinitamente até que uma força com uma aceleração venha e varie o valor dessa velocidade. Se eu não tenho força, então eu também não tenho variação da velocidade, tenho a minha inércia, que é a tendência do meu corpo continuar como ele está, até que uma força aí comece a agir, né, sobre esse corpo. Então, se eu não tenho nenhuma força horizontal, né, que considera resistência, tudo, então eu vou ter a minha velocidade constante. Por isso que no lançamento horizontal a gente tem que a velocidade horizontal é constante, porque não vai ter nenhuma força horizontal atrapalhando esse movimento, nem variando essa velocidade horizontal, enquanto que a velocidade vertical, aí sim vai ser um movimento uniformemente variado, constituindo uma queda livre, porque eu vou ter a aceleração da gravidade para baixo, com relação com a força-peso, né? Então, eu vou ter uma força atuando sobre esse corpo verticalmente, variando a velocidade verticalmente. Mas horizontalmente, eu não vou ter nenhuma variação, porque eu não tenho nenhuma força horizontal, tá? Então, eu vou ter essa bolinha continuando com 3 metros por segundo, enquanto que a menina continua com 3 metros por segundo, tá bem? Então, se elas têm a mesma velocidade e elas percorrem de maneira uniforme, né, sem nenhuma força, nenhuma aceleração atuando sobre elas, então eu posso aplicar na fórmula do mu, que a distância é igual a velocidade vezes o tempo. A distância da menina é a velocidade, que é 3 vezes o tempo, que é 0,5, que dá 1,5 metros. A distância que a bola percorre horizontalmente é a velocidade que ela tem, 3 metros por segundo, porque como ela estava na mão da menina, ela estava se movendo junto com a menina, logo com uma velocidade de 3 metros por segundo. Quando ela foi solta, nenhuma força foi aplicada a ela horizontalmente, por isso ela continuou com a sua velocidade. Continuando com a sua velocidade, ela percorre todo esse trajeto com um movimento uniforme. O tempo é de 0,5 e a distância é de 1,5 metros. Sempre que você tiver um lançamento horizontal, ou alguma situação desse tipo, lembre, a velocidade horizontal é constante e a velocidade vertical varia conforme uma queda livre, tá bem? E aí, quando você tem um objeto, né, sendo segurado por uma pessoa, ou uma pessoa, por exemplo, dentro de um carro, alguma coisa que esteja relacionada com o corpo em movimento. Se essa coisa que tá, né, tá se movendo junto com o corpo em movimento, então ela tem a mesma velocidade. Isso é muito importante para a gente conseguir determinar a velocidade em várias situações.
direções. Por que que ela tem a mesma velocidade? Porque ela vai percorrer a mesma distância em um mesmo tempo, né? Só que às vezes, por exemplo, uma pessoa dentro de um carro, a gente imagina, o carro tá a 50 quilômetros por hora, mas como a gente pensa pela nossa perspectiva de que a gente estaria em repouso em relação ao carro, então a gente pensa que nós estaríamos a 0 quilômetros por hora, mas não, nós também estamos a 50 quilômetros por hora quando nós consideramos o referencial do chão, né? Que é o que a gente adota para calcular tempo e tudo mais. Então, é sempre interessante a gente lembrar dessa relação aí dos dois corpos relacionados terem a mesma velocidade, tá bem?